Olá, aqui é o X-Ray, o Ninja, e hoje eu vou falar sobre ecopráticas. E é claro que nesses vídeos de ecopráticas eu sempre sou realmente muito prático, dando dicas, mas também é necessário falar um pouco sobre a teoria das ecopráticas, aquilo que está por trás delas, para que você entenda melhor. Bom, e hoje eu vou falar aqui agora sobre diferentes tipos de ecoprática. Então, para ficar assim mais fácil de entender, eu separei em dois tipos básicos. Então, tem aquele tipo que depende de uma infraestrutura específica para você conseguir realizar. E tem outra que depende mais do seu comportamento. E vou dar exemplos dessas duas categorias para você entender. Então, as que dependem de infraestrutura são aquelas, por exemplo, quando você tem uma torneira, aquelas que fecham sozinhas, sabe? Que você empurra aquele botão e aí a água flui durante um tempo e aí depois ela desliga sozinha. Isso é uma infraestrutura específica. Outra coisa é também painéis solares, sistema de aquecimento da água por meio da energia do sol. Também tem sistemas de armazenamento de água para reuso, ou também tem cisternas. Tudo isso depende de infraestrutura, ou seja, depende da casa ter uma infraestrutura específica para que você possa agir dessa forma. E aí, nesse caso, essa infraestrutura ela vai facilitar a sua vida, vai fazer com que você tenha menos trabalho. Mas, bom, na maioria aí das casas aqui do nosso Brasilzão, não existe esse tipo de infraestrutura. A grande minoria, quem planeja a sua própria casa, quem tem o privilégio de poder planejar a casa dos seus sonhos e aí já faz o projeto antes, essas pessoas sim têm condição de colocar esse tipo de infraestrutura. Mas se você não tem, então você vai lidar com aquela casa padrão mesmo, que é o tipo de casa que a gente vê por aí. E aí entra o segundo tipo de ecoprática, que é aquela que depende do seu comportamento. Então vamos dar alguns exemplos rápidos aqui. Então, isso depende de você ter o hábito de fechar a torneira ou não quando vai fazer alguma coisa, e do quanto você deixa a torneira aberta ou não. Também depende de você ter o hábito de deixar a luz da casa acesa, as lâmpadas ligadas ou não. Depende do tempo que você fica no banho, também de quanto de água você gasta, se você tem hábito de fechar a torneira quando está se ensaboando. Também depende de hábitos de consumo, aquilo que você consome. Também depende de, por exemplo, quanto de comida você come, de como você prepara seu alimento. Então são coisas que dependem basicamente de você. E aí eu parto desse tipo de ecoprática primeiro, aquela que depende mais do seu comportamento. Por quê? Porque é a mais barata. Você não vai precisar ficar fazendo obras aí na sua casa. Talvez você precise de um pouco mais de esforço, e isso realmente faz parte. Mas aí, à medida que você vai incorporando essas ecopráticas, aquilo vai mudando a sua forma de pensar também. Porque não adianta nada também você ter uma baita de uma infraestrutura, mas mesmo com essa infraestrutura você ainda continuar desperdiçando, você não ter um comportamento adequado.
porque é claro que a infraestrutura ela tem um limite, né? Se você tiver aquela torneira lá que fecha sozinha, é claro que cada vez que você quer ligar a torneira, você dá né? Você empurra lá aquela peça lá e aí sai água, mas uma pessoa sem noção, ela pode ficar lá empurrando aquele negócio. Então, né, tudo tem o seu limite, e o principal fator é o comportamento das pessoas, o comportamento do ser humano. Por isso que isso é o principal, e é por isso que eu enfatizo primeiro essas ecopráticas que parecem assim muito simples, mas que elas são importantes, elas têm a sua importância. Bom, então esse aqui é o recado desse vídeo. Então assim, né, não fique achando que você vai depender sempre de ter uma infraestrutura externa para começar a agir. Você pode começar a agir agora mesmo, mudando algumas coisas no seu comportamento. E é sobre isso que eu falo aqui, né, nas ecopráticas, dando várias dicas realmente bem simples e bem práticas para você, né, colocar realmente em prática no seu dia a dia. Então esse foi o recado deste vídeo. Até o próximo.